Hermanos, eu escutei há pouco sobre um grande movimento de crescimento da igreja, em especial em Irã. Irã é um país muito cerrado para o evangelho. É um país, de maneira oficial, uma república islâmica. Há uma polícia religiosa que vai coordenar, que vai fiscalizar a la gente a ver se estão cumprindo os requisitos mais fundamentais da fé islâmica. E neste ambiente, neste contexto, se escuta falar de uma igreja subterrânea, escondida. Há cristianos em Irã, há igrejas presbiterianas em Irã, mas todas muito fiscalizadas, observadas por el governo. Pero agora, de repente, há um grupo de muçulmanos e se escuta isso. De gente que começou a crer em Jesus como seu Senhor e Salvador, a entregar-se a Cristo. E é incrível que muitos dos relatos acerca dos muçulmanos que se converteram à fé cristiana, alguns que estão muito alejados de uma igreja, já não vivem cerca de uma igreja cristiana, os relatos são de gente que sonhou com Jesus. Muçulmanos que de repente tiveram uma visão, um sonho em que Jesus Cristo lhes aparecia. Vós sabeis que esses são relatos que se sucedem entre os muçulmanos. Muitos dizem a mesma coisa, que Jesus Cristo se desapareceu. E para sua surpresa, eles compreenderam. Jesus estava vivo. Hasta então, creiam que Mahoma era superior a Jesus, como último dos profetas. Hasta consideravam a Jesus como um bom profeta, pero inferior a Mahoma, a Mohammed, a Mahoma. Pero Mohammed ou Mahoma era superior a Jesus, pero Mahoma ou Mohammed está morto. E de repente tinham uma visão em um sonho e descobriam: Jesus Cristo vivo está. A vida da pessoa era cambiada depois deste encontro com o Cristo que ressuscitou. Como a vida de Juan e dos outros discípulos foi cambiada, transformada com este encontro com o Cristo que ressuscitou. Mira o texto que hemos leído. Neste texto aí, nós teremos Jesus Cristo, que de igual maneira lhe apareceu a seus discípulos. Mira que primeiro Jesus Cristo lhe apareceu a mulheres. Que privilégio para as mulheres. As primeiras que han visto Jesus. Depois a Bíblia nos diz que alguns e os discípulos, homens, nem creram nas mulheres, quizá estão delirando. Depois que se deram conta que Jesus Cristo estava vivo, incluso os próprios discípulos começaram a pensar: será que nós estamos delirando nessa situação? Pensaram que era um delírio coletivo, como muita gente afuera nos acusa a dizer: não, esta gente teria um delírio coletivo, por lo tanto veio Jesus vivo. Não, se notou, se podia tocar em Jesus, irmãos. A gente estava em um local cerrado, portas, ventanas, e Jesus Cristo entrou, passou por la parede, e ao mesmo tempo se pôde tocar em Jesus. Não era um fantasma, tinha corpo, mas era uma matéria distinta, era um corpo glorificado, a ponto de que Jesus Cristo incluso comeu com eles depois da ressurreição. Espetacular, irmãos. Hasta que chegamos acá em Juan, capítulo de número 21, está nosso Senhor, depois de seu triunfo em la cruz, e la cruz para nós, de hecho, é um triunfo. Jesucristo, la cruz não pudo contener Jesus. Jesucristo venceu a la muerte, ressuscitou. E a ressurreição de Jesus é um ponto central em nossa fé. Nossa fé não seria real se não fosse a ressurreição de Jesus. Seriam quizá lindas palavras,
existen muchas lindas palavras. As enseñanças de Jesus sobre amar a tu prójimo, sobre amar a tus inimigos. Seriam lindas enseñanças dentro das Escrituras, quizá lindas histórias. Ponto, se acabou. Pero justo porque Jesucristo ressuscitou de los muertos, que há sentido para todas estas lindas histórias bíblicas. É justo porque Jesucristo ressuscitou de los muertos que há sentido para as histórias, as enseñanças de Jesus, os mandamentos de nosso Senhor. Não são apenas lindas histórias do passado, sino vida para nós. Porque vivo está nosso Senhor. E acá na Bíblia temos a consideração de que esse é ponto central para nossa fé. E muitos testigos han visto. A Bíblia diz sobre cientos de testigos que han visto Jesus ressuscitado. Se diz acerca das mulheres, as que estavam em la cruz. Mira que em la cruz, cerca de Jesus, estava Maria. Havia uma classe de tia, uma tia de Jesus, chamada outra Maria também, mulher de Cleofas. Havia outro, haviam tantos assim a la cruz. E depois essas mulheres han sido testigos oculares, han visto Jesucristo que ressuscitou na cruz. Depois os discípulos e tantos outros. Uma nuvem de testigos, se diz na Bíblia. E por final, Pablo não havia caminhado com Jesus, irmão. Depois, a caminho de Damasco, quando perseguia os cristianos, Jesus se lhe apareceu a Pablo. E Pablo comprovou, Jesus está vivo. Se de hecho vivo está nosso Senhor, irmão. Nossa fé é real. E sempre que nós, como tuvimos encontro com este Cristo ressuscitado, como Pedro tuvo el encuentro com Jesus, como Pablo tuvo el encuentro com Jesus, como Maria Madalena ha visto Jesus ressuscitado, como tantos outros han visto Jesus ressuscitado, tu e eu também. Pode ser que não com esta mirada acá, pero sentimos de maneira clara que vivo está nosso Senhor. Nossa vida não é a mesma depois deste encontro com Cristo, como não ha sido a mesma a vida de Pedro. Mira aí o texto. Jesucristo ressuscitou. E Jesucristo disse a seus discípulos: "Ustedes se vão a Galileia. Achá, eu les vou encontrar." Acordate onde morreu Jesus? Qual é a cidade onde morreu Jesus, irmão? Qual era a cidade? Que cidade era? Jerusalém, por supuesto. Em Jerusalém morreu Jesus. E os discípulos se quedaram um rato a achar. Aí Jesus Cristo les disse: "Vocês vão a Galileia. Achá me encontrarei com vocês." E se diz na Bíblia, irmão, que Jesus Cristo se foi a local especial para eles. Era o ponto, o local do primeiro encontro de Jesus, de dos primeiros encontros de Jesus com Pedro. A grande parte do ministério de Jesus ha sido assim, a las orillas del mar de Galileia. E nesta região se diz achar na Bíblia que era local próprio, de bom recuerdo, de uma boa memória, de uma memória afetiva para ele, Pedro. É que Jesus ressuscitou, Jesus que ressuscitou, começou a tratar do coração de Pedro. ¿Te acordás de Pedro? Pedro havia denegado Jesus 3 vezes. Jesus lhe havia dicho: "Antes que cante el gallo, tu me vas a denegar." 3 vezes. Há gente que diz que gacho acá era a guarnição francesa do Império Romano, porque não haviam gachos em Jerusalém. É gacho, irmão, que canta por la manhã. Antes que cante el gacho por la manhã, tu me vas a denegar 3 vezes. E Pedro chorou, Senhor. Jamás. Pedro estava sacando espada para cortar a orelha de las personas. Eu não te vou a denegar. Uma vez, vosotros, por tu acento, tu hablas igualito a ellos. Não, eu não. Aí, não, pero tu eres. Não, eu não.
tú eres como ellos. Y Pedro dijo, no, yo no. Y cuando Pedro denegó a Jesús por la tercera vez, la Biblia nos dice que Jesucristo de lejos le miró a Pedro. Que Pedro se fue a llorar amargamente. ¿Cómo se puede restaurar una persona así, hermano? ¿Qué clase de restauración podrá venir sobre Pedro? Hasta de lo porque Jesucristo le había preparado Pedro y a los otros, pero en especial Pedro y Pablo, para una gran tarea de liderazgo de la iglesia. Y ahora, ele havia delegado 3 vezes a Jesús. Se foi a la Galileia e allá ele tuvo este encuentro real com o Cristo que ressuscitou. Tal qual os muçulmanos tiveram um encontro com Jesus, tal qual tu e eu tivemos um encontro real com este Cristo que ressuscitou. Como é que se dá este encontro, irmão? Eu te conto, mirando este texto da Bíblia, que a primeira característica que temos neste encontro de Jesus com seus discípulos, em especial com Pedro, é que esse encontro com Jesus ha sido restaurador. Os discípulos estavam pescando. A Bíblia diz que Jesucristo estava em la orilla del mar, del lago de Genezaré, mar de Galileia. Eles não le reconheceram a Jesus, era um corpo glorificado. O mesmo corpo que vamos a ter em la eternidade. Te cuento, em la eternidade nós vamos a ter corpo. Não existe acá, irmão. Ah, pero los que já se foram, não, los que se foram é o Espírito com nosso Senhor. Em um estágio intermédio, volverão com Cristo. Sim, suponendo que morramos, antes nos vamos para esse lugar e volveremos com Ele. Porque Jesucristo volverá com os suyos e para os suyos. Pero en este día va a haber la resurrección de los muertos. Y para los creyentes que están vivos acá habrá el arrebatamiento. O sea, nuestro cuerpo será cambiado si estuviéramos acá. Si no resucitaremos. Es cuerpo. Pero ¿dónde será, pastor? ¿En la tierra, en los cielos? La Biblia dice, ni la tierra ni los cielos. Nueva tierra y nuevos cielos, nos dice la Biblia. Y nosotros vamos a tener cuerpo. ¿Qué clase de cuerpo? Pablo, en su carta a los Corintios, dice que ese cuerpo acá, igualito de Jesús, hermano. Tu voz no está bien con tu cuerpo. No estoy satisfecho. Cuando somos adolescentes, somos terríveis. Yo me veía flaquito, delgado. Yo ni la pileta me gustaba sacar las remeras que me parecía acá. Las costillas de um lado para o outro, me quedava avergonçado, porque somos adolescentes. Eu era igual um orangotango, eu tinha braços grandes, era muito alto, eu não estava satisfeito. En el cuerpo glorificado, não, irmão, vamos estar todos recontentos. Mira que cuerpo lindo he recebido esta nova vida com nosso Senhor. Este cuerpo acá que eles nem reconheciam. Miraram, Jesucristo les perguntou, ¿hay algo de comer? Después que se abriram os ojos, es Jesús. Pedro hasta se vestiu. Pedro estava quase desnudo porque estava pescando, se vestiu porque Jesus estava allí, se foi. E vos sabem que a Bíblia diz que Jesucristo comeu com eles. Hermano, já me quedo recontento, además de las muchas bendiciones que vamos a tener en el porvenir, quizá vamos a comer também, hermano. Esse cuerpo vamos a comer sin dañar nuestro cuerpo. Hoje eu não posso comer qualquer coisa acá, que eu vou dañar mi cuerpo. Não posso comer uma panceta, não posso comer uma outra coisa. Pero quizá acá Jesucristo ainda disse, eu tenho hambre, vamos a comer. E comeram. Era um momento de comunhão de Jesus com seus discípulos antes de ascender a los cielos, onde intercede por nós. Acá, a Bíblia nos diz que Jesucristo começou um processo de restauração a Pedro. Pedro necessitava ser restaurado.
E o Senhor começou este processo. Mira o versículo 15. Quando vieram comido, Jesus dijo a Simão Pedro: Simão, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Mira que Jesucristo não lhe chamou de Pedro. Irmão, Pedro não era seu nome. Pedro era seu apodo. Ele se chamava Simão. Ou Cefas. Ou Pedro. Cefas e Pedro eram dois apodos. Um em grego, outro em hebreu. ¿Acaso o nome de hecho era Simão? Bar Jonás, hijo de Jonás. Ou seja, o Senhor não lhe chama por seu apodo. O Senhor lhe chama de maneira íntima a Pedro. Porque vai começar um processo de restauração em Pedro. Quantas blancas há em Uruguai? Quantos Fabianos? Olha, em nossa igreja tem dois. Em meio de todos estes, o Senhor lhe chama Blanca, esta Blanca acá, este Fabián acá. O Senhor hace a distinção, te chama de maneira íntima, por tu nome, sabe bem quem sou vós. E o Senhor, de uma maneira muito personal, começa a tratar o coração de Pedro, le chama por seu nome, não por seu apodo, e lhe diz: Simão, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? E Pedro lhe dijo: vos sabés, Senhor, eu te amo más que estos. E o Senhor lhe dijo: apacenta mis ovejas. Era uma tarefa grande, irmão. Não era uma tarefa qualquer. Era uma tarefa de hecho séria. Apacentar, ser responsável por uma igreja que nasceu, a igreja cristiana, de orientar, de doutrinar, de apacentar, de caminhar, de estar com as pessoas. Não era um glamour para eles, não era algo que iba a generar plata a Pedro, sino iba a darle a ele responsabilidade, e uma grande responsabilidade como pastor del redil de nuestro Senhor. E acá a Bíblia nos diz a ele: apacenta mis ovejas. Por uma segunda vez, o Senhor volviu a dizer-lhe a Pedro: Simão, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro lhe respondeu: sí, Senhor, tu sabes que te amo. Le dijo: pastoreia mis ovejas. Responsabilidade. O Senhor, apesar de Pedro haver denegado Jesus 3 vezes, o Senhor lhe confiava a Pedro na grande tarefa. Pedro não era perfeito, porém, irmão, quando nós miramos a história de Pedro, notamos que Pedro era impulsivo. Pedro descia a primeira coisa que venia à sua cabeça. Pedro peleava com a gente, era peleão, era assim que descia Agostinho, avó, Fernando, papá peleão, era como éramos nós outros. Pedro era impulsivo, peleão, peleava com um, tinha um pleito, descia, ao mesmo tempo descia coisas boas, ao mesmo tempo descia coisas mal ou menos. É como nós outros, irmãos, como tu e eu. E o Senhor aún sim lhe confia a Pedro na grande tarefa. Quantas vezes nós pensamos: eu vou esperar que eu seja mais perfeito para servir a Deus. Impossível, irmão. Só se vamos servir em uma glória. Porque o único momento de perfeição que vamos ter é em la glória com nosso Senhor. Mientras estamos acá, é claro que não vamos ser como vivíamos antes. Antes vivíamos em el pecado, não é a mesma coisa. Pero em nuestras imperfeições, o Senhor nos leva a uma grande tarefa como a Pedro. O Senhor lhe está restaurando. E nos diz a Bíblia que por uma terceira vez, o Senhor lhe perguntou, lhe dijo a terceira vez, versículo de número 17, Simão, hijo de Jonás, ¿me amas? Em la terceira vez, Pedro se entristeceu, irmão. Terceira vez, será que Jesus Cristo não me cresce? Será que Jesus Cristo não está confiável em mim? Quantas vezes passamos por a mesma coisa, por a mesma sensação de dúvida? Será que eu não posso? Será que eu posso levar adelante?
¿Será que confía en mí nuestro Señor? Pedro se quedó entristecido. Y el Señor le dijo después de la afirmativa de Pedro: apacienta mis ovejas. Lo que estaba haciendo el Señor, le preguntó una vez, le preguntó 2 veces, le preguntó 3 veces. 3 veces le había denegado Pedro a Jesús. 3 veces le preguntó nuestro Señor a Pedro: ¿tú me amas? O sea, el Señor estaba restaurando a Pedro. El encuentro con el Cristo que resucitó es un encuentro restaurador. Vos nunca te quedas igual después de ese encuentro con Cristo. Tu vida es restaurada. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes andábamos apartados de la gracia de nuestro Señor. Antes estábamos sin vida, hasta que nos encontramos con un Cristo que resucitó. Y el Señor empezó entonces una profunda obra de restauración en nuestra vida, como ha hecho nuestro Señor en la vida de Pedro, encontrándose con el Cristo que resucitó. Pero además, el encuentro con Cristo, hermanos, es un encuentro desafiador. Porque mirar el versículo de número 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías y ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Hoy se escucha mucho decir que el encuentro con el Señor va a ser un encuentro de prosperidad, donde vamos a hacer negocios con Dios. Yo le voy a dar tanto, el Señor me va a dar tanto más, como si nuestro Señor fuera un banco. Y tanta gente se va a buscar a Dios solo por tema de lo que yo voy a ganar, lo que yo voy a recibir después de mi encuentro con el Señor. Y pocos están a pensar lo que yo voy a ofrecer a Dios después de este mi encuentro con nuestro Señor. El encuentro con el Señor que resucitó es desafiador. Pablo, cuando le encontró a Jesús, y Jesús estaba resucitado, y él se dio cuenta: vivo está Jesús. Jesucristo le dijo a Ananías, que después se fue a orar con Pablo para que Pablo pudiera ser bautizado. El Señor le dijo a Ananías: este va a ser un instrumento en mis manos para saber lo que es sufrir en mi nombre. Cuando Pablo se convirtió, la palabra no era: vas a ser próspero ahora, vas a tener una vida tranquila. Jesucristo desde el principio le dijo a Pablo: tú te vas a convertir, te encontraste conmigo, ahora tú vas a saber lo que es sufrir por mi nombre, en mi nombre. Toda la vida de Pablo ha sido de hecho una vida placentera con Cristo, por supuesto, pero no sin sufrimiento, pagando un precio por seguirle a Jesús. No el precio de la salvación que ha sido pagado en la cruz por Cristo, sino la idea de esforzarse para estar en acuerdo con la voluntad de Dios. El esfuerzo más grande es el de Dios en favor de nosotros, la salvación. Y nuestra contestación es saber que este encuentro con Cristo genera en nosotros un desafío. La vida cristiana es desafiadora. Lo que mata a la iglesia hoy, hermanos, es el comodismo, la comodidad. Lo que mataba a la iglesia en los primeros años era la muerte por tema de la fe. Los cristianos eran llevados a las feras, a los animales, eran muertos por tema de su fe en Cristo. Hoy, lo que mata a la iglesia cristiana en este mundo es la comodidad. No comprendemos nosotros aún que la vida cristiana genera en nosotros un desafío. El desafío como ha dado acá el Señor a Pedro. El Señor ya le daba una profecía y le decía a Pedro: un día te voy a llevar para un lugar donde no quieras ir, y allá vas a padecer,
Não sabemos em la Bíblia o que se passou com Pedro. A Bíblia não dá uma sequência. Hasta delo porque Hechos de los Apóstoles ha sido escrito para que não hubiera final. Porque aún está sendo escrito por nosotros, a Igreja de Cristo. Todavia, a história da Igreja é interessante porque diz que todos, sem exceção, todos os apóstoles morreram por tema da fé em Cristo. Han sido mortos, assassinados por tema da fé. Incluso a Pedro. Pablo em Roma, em la saída de Roma, e Pedro em Roma também. É incrível que um pescador chegou hasta a capital do Império Romano. Quando que Pedro ia ter toda esta história, se não fosse Jesus, saiu de Galileia, chegou hasta a capital do Império, mas não se foi a turismo. Não se foi tampouco para ser o primeiro papa ou o que seja. Assim, se foi entregue para morrer por tema da fé em Cristo. Era um desafio. E quando ele teve este encontro com o Cristo que ressuscitou, já lhe dizia: tu vida vai ser um grande desafio. Tu fé tem que ser desafiante, desafiadora, nunca, jamás cómoda. Há comodidade neste versículo de número 8, hermano, deixa eu te perguntar. 18. Não há nenhuma comodidade, cara. Porque de repente ele se vai para um lugar que ele não quer ir. Veja que coisa mais incômoda. Que tu te vachas obrigado a um lugar para onde não queiras. E achar te chamarão. E achar tu vas a sofrer. E o Senhor já lhe disse: vou fazer morrer a um. Se tu escutas de Deus, de Cristo ressuscitado, verá que tu vida vai ser cheia de prosperidade. Vas a ter outra coisa mais. Vas a viver ostentando todas as riquezas. Isso é uma coisa. A outra é que o Senhor te apareça, ressuscitou e te diga: tu vida não vai ser cômoda. Tu vas a sofrer, te vas para lugares onde não queiras estar. E vas a ser levado à força. Ou seja, o Cristo que ressuscitou, este encontro, é um encontro restaurador. O encontro com este Cristo que ressuscitou é um encontro desafiador. E por final, o encontro com este Cristo que ressuscitou, irmãos, é uma convocatória. Veja o final do texto. Esto dijo, dando a entender com que muerta havia de glorificar a Deus. Coisa de louco, não é verdade? Ele ia a sofrer o martírio e aún ia a ser para a glória de Deus. Jesucristo te disse: vas a morrer, vai a ser uma morte cruenta e aún vai ser para a glória do Senhor. Ou seja, Pedro já havia sido desafiado. E vai desistir agora? E vai retroceder agora? Por muito menos nós retrocedemos, irmãos. E vai deixar? Não vai estar? E acá a Bíblia nos diz que no final o Senhor lhe disse: sígueme. Seguir a Jesus não é fácil, irmãos. Mirá que isso é uma convocatória. Ou não poder dizer não. Não tens alternativa. Sígueme. Ele tendria que seguir-lhe a Jesus sabendo que ia morrer. Seguir-lhe a Jesus acá para Pedro era uma convocatória para a morte. Porque Jesus Cristo já lhe havia dito: vas a morrer por tema da fé. Eu não sei se isso que você vai passar comigo, irmão. Eu não tenho ideia. Pero eu estou listo. Se você me passa, irmão, eu vou dizer a mesma coisa que eu digo sempre: eu creio em Cristo. Me vão golpear na cara, eu creio em Cristo. Puede cortar minha língua, eu vou encontrar uma outra maneira de dizer, porque eu não puedo cachar. É a fé em Cristo que me ha sido revelada. Cristo está vivo. Como eu não vou dizer a gente? Eu he sido convocado por Ele.
Isso é uma convocatória, hermano. Isso nunca pode generar em vós comodidade, senão a ideia clara que donde tu estés, em tu vida, em tu trabalho, em tu família, em tu bairro, donde tu estés, has sido convocado primeiro para seguir-lhe a Ele. Aunque sepas vos que vengas a morrer por tema da fé, eu le vou a seguir a Jesus. Eu te dije que muitos muçulmanes se encontram com Cristo. O Senhor se les apareceu. Tiveram um encontro. Compreenderam que Jesucristo estava vivo, ha sido um encontro restaurador. No contexto histórico onde estão, é um encontro desafiador, porque são lugares onde não se pode predicar a palavra. Eu mirava vídeos atuais de gente em França, de um homem muçulmano que acossava o Senhor, já major francês. Por que tu estás comendo? É Ramadã, é tempo de achuno para nós, e tu estás comendo. Eu não sou muçulmano, o Senhor lhe dizia, pero nos ofende, entrar dentro de tu casa cá fora não tem que comer. E é em França. Imagina que vos lo que se passa em Iraque, em Irã, em Síria, em Azerbaijão, em Tajiquistão, ou onde está este missionário que nós apoiamos, achar em Montevideo, que é um Cazaquistão, é um país Gigistão desses, que eu me olvidei, que é na Cadê das Pedras, e vive em um país como este, muçulmano. Achar, irmão, ou não poder sair de um lado, não poder sair do outro. A sentença para quem se encontra com o Cristo que ressuscitou é a morte. Acá a sentença é: a gente se vai reír de nós outros. Vai pensar que somos burros, ignorantes, que não temos inteligência porque creemos em Jesus. Em outros lugares, não. O desafio, a convocatória, é para a morte. Se encontraram com Jesus, ha sido restaurador, ha sido desafiador, e depois desse encontro, o Senhor lhe dijo a Pedro: sigue-me. E Pedro já sabia que seguir a Jesus significava sair de Achí, da orilla do mar de Galileia, e morrer no futuro por la fé em Cristo. Esta é a convocação que tu e eu recebemos da parte de nosso Senhor. Cristo está vivo, ressuscitou, nos encontramos com Ele. Ha sido restaurador, ha sido desafiador, e no final ha sido uma convocatória para nós. Aunque vengamos a morrer por este Cristo que ressuscitou, seguimos até o final para recibirmos das mãos de nosso Senhor a corona da vida. Que Cristo nos bendiga, que assim seja, em nome de Jesus.